Bom dia, ovelhas amadas do Senhor Jesus. Segunda-feira, início de semana, e nós estamos aqui novamente. Deus tem coisas maravilhosas, especiais e sobrenaturais para realizar na sua vida. Você sabia que os céus estão sempre em movimento? E você sabia também que o trabalho dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins, que estão diante do trono de Deus, neste exato momento, eles estão atentos à ordem que Deus vai dar em seu favor, para que eles venham em sua direção? Eles precisam de uma ordem da parte de Deus para se mover em favor da sua vida. E para que Deus dê essa ordem a eles, Deus precisa que você o clame, invoque, que você o busque, para que ele então possa, porque uma ação provoca uma reação. No Salmos 91 está muito claro, quando a Bíblia diz: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar, para te livrar, para te proteger, para te abençoar. Lembra a oração de Daniel? Ele orava e Deus entregou a bênção, a resposta, né? Deus entregou a resposta, para que o anjo trouxesse a resposta. E a Bíblia diz que no meio do caminho, os demônios barraram o anjo. Daniel continuou perseverando, continuou orando, continuou jejuando. Não acontecia aos olhos dele, mas a Bíblia diz que quando o anjo chegou, falou: Daniel, ainda bem, cara, que você, puxa, não desistiu, porque se você para, eu não ia poder trazer a resposta. Porque no meio do caminho, o príncipe da Pérsia, ou seja, esse maioral dos demônios, me parou e eu tive que pedir ajuda a outro anjo para poder vencer esse mal. Mas olha, no primeiro dia que você se pôs a orar, a tua oração já foi atendida. Olha que coisa maravilhosa. Tem gente que a bênção já foi liberada e ela não conquistou ainda porque ela se cansou. Ela fez um propósito de estar, por exemplo, todas as manhãs orando aqui conosco. Ela fez um propósito: 3 vezes na semana eu vou fazer o meu jejum. Todos os dias eu vou parar meia hora e vou ler a palavra de Deus. Eu vou acordar 3 da manhã para orar e buscar o Espírito Santo. E aí você não viu nada acontecer. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, não mudou nada aos teus olhos. Mas os céus se moveram desde o primeiro dia que você se levantou. Então os céus estão em movimento. Mas para que a sua vida ande, você precisa se mover. Tá bom? Faça isso essa semana, tire um tempo a mais. Faça pelo menos o dobro do que você fez semana passada. Pelo menos o dobro. Você orou uma vez, você vai orar 2. Você jejuou uma, você vai jejuar 2. Pelo menos o dobro do que você fez na semana passada. Nós vamos ao primeiro recorte da mensagem de domingo, de ontem, no Templo dos Milagres. Eu quero lembrar você que todos os domingos, 9 da manhã, nós estaremos buscando a revelação do alto. E Deus tem falado. Vamos ouvir juntos? Vamos relembrar e aí vamos orar juntos também. Veja como que o oleiro trabalha com o barro. Veja como que o vaso é feito através das mãos do oleiro. Eu gostaria que você prestasse muita atenção para a gente poder entender a mensagem que Deus deu para Jeremias. Primeiro, vamos entender o que é ou aonde é a casa do oleiro, quem é o oleiro e quem é o vaso de barro. Todos nós sabemos que o oleiro é quem? O oleiro é Deus. Você percebeu que a palavra diz assim: o oleiro estava entregue à sua obra, sobre as rodas fazendo o vaso. Se Deus é o oleiro, veja a preocupação de Deus em fazer-nos de uma forma perfeita. Não é de qualquer jeito. Deus não trabalhou para que você existisse de qualquer maneira. Não foi simplesmente exista. Não, Deus preparou isso. Deus preparou isso. Deus, ele cuidou de cada detalhe da sua existência.
Quando Jeremias desce, se nós sabemos agora, Deus, esse oleiro representa Deus. E a casa do oleiro? Onde é a casa do oleiro, igreja? Fala para mim. A casa do oleiro pode ser a igreja, claro. Mas a casa do oleiro não é um lugar físico. Se for a igreja, ainda existe um lugar que dentro da igreja você tem que encontrar. Lembra que ele falou, desce a casa do oleiro? A casa do oleiro fica num lugar baixo, que significa humildade, que significa arrependimento. A casa do oleiro é um lugar de entrega. Veja, o oleiro estava entregue à sua obra. Não basta eu estar na igreja se eu não estiver nesse lugar de entrega, de humildade. Às vezes a pessoa, eu já fiz isso, por isso eu falo para vocês, ela vai na igreja já com o seu conceito, ou o seu pré-conceito, e ela não deixa o Espírito Santo falar com ela. Ela não deixa Deus trabalhar nela. Você vai ver que nós lemos ali também, que assim como o oleiro estava entregue à sua obra, o barro estava entregue às mãos do oleiro. O barro tem que se deixar moldar, amém? O barro precisa se deixar moldar. O barro não pode virar para o oleiro e falar assim, ó, faz assim, ó. Lembra que eu falei no início? Seja feita a tua vontade, conforme a tua vontade, a oração do Pai Nosso. A casa do oleiro, então, fica nesse lugar baixo, está lá no versículo 2. No versículo 2 ele fala, dispõe-te e desce a casa do oleiro. E lá você vai ouvir as minhas palavras. Lembra que Jesus chegou para Zaqueu? Jesus deu a mesma ordem para Zaqueu que estava subido numa árvore. O que Jesus falou para Zaqueu? Desce, Zaqueu. Hoje me convém ficar na tua casa. Essa atitude de descer significa a pessoa se render, se humilhar, deixar o espírito de humildade tomar conta do lugar do espírito de orgulho, de arrogância, de vaidade, de prepotência. O espírito do eu já sei, sabe? Eu já sei isso, pastor. Eu já sei isso, mulher. Eu já sei isso, marido. Eu já sei isso, mãe. O espírito do eu já sei tem que ser substituído pelo espírito de humildade. E o espírito do eu já sei atua quem está no alto. Mas o espírito de humildade atua em quem desce. Você sempre vai ter que descer primeiro, se você quiser subir. No reino de Deus é assim. Quem não desce, não consegue subir. Nós chegamos na igreja e a gente ocupava um lugar. Só que para Deus falar com você, você tem que descer. Vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar. Porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor, obrigado por esta semana que se inicia. Obrigado pela palavra que o Senhor tem nos entregado. Obrigado pelos amigos que nós temos, mesmo que virtualmente falando, mas estamos sempre conectados. São pessoas cheias de desejo, de vontade de te conhecer mais e mais. Eu sou muito grato ao Senhor por estas ovelhas amadas, essas pessoas maravilhosas com as quais eu aprendo todos os dias. Pai, ilumina a vida delas, guarda como a menina dos teus olhos, que nenhum mal lhe suceda, praga nenhuma chegue à sua casa. Eu declaro isso, uma semana maravilhosa. É o primeiro dia do mês, é o dia do trabalhador. Eu quero orar por todos os trabalhadores, aqueles que saem de madrugada, saem ainda está escuro e retornam para casa, já está de noite. Muitos, meu Deus, não tem tempo de conversar com os filhos, porque saem, estão dormindo, quando chega já estão dormindo. Mas Deus, que o Senhor abençoe esse chefe de família, esse provedor, essa mulher, essa dona de casa que trabalha tanto fora como em casa o tempo todo, se dedica ao marido, se dedica aos filhos. Oh meu Deus,
dê saúde, dê força para esta pessoa prosseguir nesta caminhada. Eu entrego em tuas mãos, Senhor, todas estas vidas. Declaramos em nome de Jesus que o trabalhador seja bem-sucedido, que o salário seja justo, que a renda, o lucro dos seus negócios seja o esperado. Pai, em nome de Jesus, abençoe o trabalho das nossas mãos. Se você puder, aí agora levante as suas mãos. Pai, unge essas mãos, mãos que trabalham, e faça com que aonde esse trabalhador colocar as suas mãos, ele seja bem-sucedido. Em nome de Jesus, quem crê diga amém. Glórias a Deus. Olha, não esqueça de estar conectado com Deus, tá certo? E olha, hoje, dia do trabalhador, 7h30 da noite, nós teremos um grande clamor, uma oração muito especial pelos trabalhadores. Se você é de Blumenau, venha participar conosco desse encontro pelos trabalhadores. Eu acho que o maior protesto que nós podemos fazer, hoje tem muita gente protestando, sindicalistas, enfim, todo mundo tem direito a protestar. Mas eu quero dizer para você que o maior protesto é o protesto da fé. É o protesto baseado e amparado nas leis da Sagrada Escritura. E nós vamos fazer esse protesto hoje contra as trevas, contra a miséria, contra o endividamento, contra o desemprego que está aí, um absurdo, contra essa situação de crise, e Deus vai abrir os caminhos, porque quanto mais difícil a economia estiver, mais Deus vai te abençoar, porque nós não dependemos de governo humano, nós dependemos do governo dos céus. Amém? Deus abençoe, trabalhador. Tenha um dia top das galáxias. 7h30 da noite, se você quiser, estarei no Templo dos Milagres, aguardando por você. Até lá, cuide-se bem, veja teu coração, Deus te abençoe.